Muito bem, mais uma live, estamos ao vivo. Estamos ao vivo para mais uma live de mentoria sistêmica. Érica chegando, bom dia Érica, Márcia já chegou. Hoje a nossa live vocês já sabem, né? Quando a gente faz live aqui pela manhã, aqui no Instagram, é porque vem mentoria sistêmica por aí. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Bom dia, já vou te chamar, Má. Paty chegando. Fabiola, muito bem. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje vamos ter boas perguntas aqui, que vão nos levar um pouco mais para o nosso olhar em vendas. Gostoso, né? Vou até colocar aqui a chamada. Postura. Uma das perguntas é essa. Postura sistêmica durante o processo. Eita, escrevi errado. Processo de vendas. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vou chamar minha convidada, fixar comentário. Bom, para quem não me conhece, eu sou Alessandra Camilo, mentora de negócios por meio da visão sistêmica. E o que esse tema tem de diferente de uma mentoria tradicional, Ale? Porque a gente fala sobre as dinâmicas ocultas por trás do nosso resultado. Aquilo que a gente não consegue ver, aquilo que não está aparente, que não está dentro do tradicional, aquilo que não faz muito sentido dentro do processo cartesiano. Ana Cláudia chegando. Márcia, eu vou te chamar agora. Aqui, pronto. E hoje eu tenho uma informação importante aqui para vocês. Muito bem, a Márcia chegou. Márcia, eu já fiz aqui a minha breve apresentação, então eu quero que você se apresente. Depois eu vou te fazer uma pergunta e depois partiremos para as suas dúvidas aí, para as suas perguntas. Então, se apresente aqui para a nossa audiência. Tá bom, bom dia, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui com você, conversando sobre esse assunto aí que eu acredito ser importante para todos os empreendedores, porque se você não vender, você está fazendo um hobby e não está empreendendo, né? Eu sou Márcia Garcia, eu sou professora desde os 21 anos, então eu sou professora há mais de 34 anos, e eu sempre empreendi, eu sempre tive escolas de inglês, mas eu sempre tive um trabalho, não sempre, mas muitas vezes um outro trabalho numa escola, numa faculdade. Há 8 anos eu resolvi criar uma empresa de jogos educativos para ensinar inglês. Eu fabrico, desenvolvo e vendo jogos. E há alguns anos aí eu me desliguei das faculdades que eu dava aula e estou só empreendendo, botando toda a minha força, toda a minha energia no desenvolvimento, criação e na venda dos jogos, né? Porque tem que vender. E é isso, e alguns meses, aliás, acho que 2 meses, uma amiga, a Nilceia, me indicou a ler, e eu gostei muito do trabalho dela, tô no Paz, tô amando, tá trazendo muitas mudanças muito boas para minha vida e para minha empresa. Acho que é isso. Bacana. Então, eu ia te perguntar exatamente isso, né? O que o Paz, o que o Programa Avançado em Empreendedorismo Sistêmico, a Márcia é da turma 3, a turma está em andamento, nós estamos na última fase agora. O programa é dividido em 3 fases. Na primeira a gente fala sobre produto, depois sobre posicionamento e sobre vendas. Só que a todo momento o que nós estamos fazendo? Desenvolvendo competências sistêmicas dentro do negócio dos empreendedores, para os empreendedores, né? Para que os empreendedores possam não só passar pelos seus processos de liberações, né? Descobrindo ali muitas dinâmicas ocultas, mas que também possam depois usar isso no dia a dia, né? Porque quando a gente está com alguma questão que não está aparente para a gente muitas vezes sabe a estratégia, sabe o caminho, mas acaba não conseguindo executar, né?
80% diz respeito a quem a gente é e 20% ao que a gente faz. Então, quando a gente está bem dentro da gente, toda e qualquer estratégia tornará-se mais leve. Conta aqui pra gente algumas viradas de chave, assim, quais foram pontos de viradas dentro do programa que contribuiu aí com alinhamento, crescimento, o próximo passo aí dentro do seu negócio? Eu estava travada, né? Embora assim, eu vinha de uma época muito boa, né? Tendo muitos bons resultados. E aí, em março do ano passado, eu recebi alguma informação, vi alguma coisa que o negócio travou. Não travou, mas diminuiu. Eu vinha bem acelerado, vendendo muito, e aí E eu estava assim, eu estava procurando a causa oculta, mas eu não sabia quem ia me ajudar, né? A Lê que me ajudou. Então, eu estava procurando em tudo. Como eu tinha recentemente mudado de escritório, eu fiquei 10 anos no escritório, e depois eu consegui comprar uma casa, reformei essa casa, onde é a Play to Learn hoje. Eu falei, será que a casa, o que tá travando? Então, sei lá, rezava na casa, fazia um monte de coisa lá, mas a coisa tava, eu sentia que tinha alguma coisa. A primeira virada de chave foi a Lê falar para mim sobre honrar o que vem antes, né? O que vem antes. E uma das coisas que eu fiz quando eu saí do meu escritório velho, eu tirei todos os primeiros jogos que eu fiz só para ensinar, eu não fiz para vender, eram de madeira, colados em alguns posters de 1 metro por 1 metro de ferro. Eu tinha 8 espalhados no outro escritório e não quis furar o escritório novo. E o que eu fiz? Eu fui e coloquei tudo em caixas e coloquei lá no porão que eu tinha. Então, muito interessante. Quando a Lê falou isso, essa foi a primeira virada de chave. Eu falei, nossa, eu tenho que trazer os meus primeiros, foram eles. A ideia veio desse joguinho de madeira, que eu colei, né? Eu fiz a mão ali, eu colei o imã, um por um. Meus filhos me ajudaram a colar, foi tudo... E tinha muita coisa. Bom, aí eu já trouxe todo mundo para cima, né? A Lê fez um movimento para mim, né? Ela falou, agora vocês vêm para perto de mim. E eu os trouxe para perto de mim. Aí coloquei tudo no escritório. Quando eu coloquei, eu senti que o escritório virou um lugar diferente. Parece que ele estava frio, sabe? Tem um corredor bem grande, é uma casa antiga e tem um corredor bem grande para chegar no depósito mais no fundo. E aí agora tem jogos lá. Então agora parece que virou, é outro lugar. É outro lugar. Também já tive percebi que as pessoas estão contatando mais, eu estou mais aberta a relacionamentos, né? Porque talvez a minha postura, né, fosse... Eu falo, talvez muitos anos sendo professora, acostumada a... Mesmo não sendo uma professora tão convencional, mas eu chego, dou meu recado e vou embora. Então, não tinha muito relacionamento. Então, estou aprendendo isso também, a desenvolver um relacionamento com o meu público, né? Bonito. E a gente vai falar um pouquinho sobre vendas hoje, né? Mas tem mais alguma virada de chave? Conta aí pra gente. Deixa eu ver. Relacionamento com... Ontem a gente teve uma aula, né? E relacionamento com os pais, né? A gente tem que pacificar isso dentro da gente para que nós possamos ir para o mais com quem nos trouxe ao mundo. Como é que eu posso dizer? Pacificados, né? Ali na gratidão. Eu sempre tive muita gratidão por tudo que meus pais me ofereceram, me deram. Não tive nunca falta de nada, né? Então, como que eu posso dizer, materialmente, né? Mas é claro que ninguém é perfeito. Assim como eu não fui perfeita com os meus filhos, né? Eles também não foram. E aí é só dar um lugar para isso, para que a gente consiga seguir em frente, né? É isso que eu tô... Aí tem mais uma coisa que veio aqui que eu quero falar, que é uma palavra que a Lê fala, que é muito importante. Experimentar. Então, às vezes você está com medo de fazer alguma coisa. Eu tenho muitas ideias. E aí acabo não pondo muitas em prática, porque eu fico com receio, não sei o quê. Então, eu vou experimentar. Então, eu estou experimentando coisas diferentes com essa dica da Lê aí, que tudo é uma experimentação, né? Não tem por que ficar com receios e não fazer.
Então, tem muita virada de chave. Eu sou muito grata a esse programa, porque realmente, para mim, está sendo muito intenso. Eu sou aquela aluna Caxias que faz tudo. Eu tenho meu caderninho aqui, que está quase cheio. Eu anoto tudo, eu releio, eu revejo. Mas aí, agora, eu também estou deixando a coisa bem entrar em mim de outra maneira. E assim, ó, o aprendizado, ele é progressivo. Ele é progressivo. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com progressivo? A importância de nós estarmos juntos, né, por um determinado período. Então, a gente tem um tipo de conteúdo dentro do conteúdo aberto, até onde a gente pode ir. Quando a gente está no conteúdo fechado, quando a gente está dentro do programa, a gente caminha de forma mais íntima. A gente entra, né? Ontem, por exemplo, né, foi um momento bastante especial, onde a gente viu a força do grupo. O que é uma pessoa parar ali na nossa frente e expressar, né, algo tão íntimo dela e a gente poder fazer o trabalho, né, como demanda dentro de um campo seguro. E aqui a contribuição que a gente tem trazido aqui também, eu tenho recebido feedbacks muito bonitos, muito poderosos, mas me deu vontade de falar essa coisa sobre o conhecimento, né, sobre o aprendizado, ele ser progressivo, porque às vezes a gente tem uma postura, né, inadequada, poxa, vou chamar ela de inadequada aqui com todo respeito, mas quando a gente tem uma postura inadequada de que a gente acha que uma coisa que está com a gente há 30, 40, 50 anos, a gente vai ter a resposta em uma pergunta. Né? Então, como é que eu tiro? Então tá, então eu não tenho uma coisa resolvida com meu irmão mais velho, não tenho uma coisa resolvida com meu avô, com meu pai, como é que eu arranco isso, né? E às vezes a pessoa usa esse termo mesmo. E essa não é a nossa postura adequada. Lei, qual é a postura adequada? É o que vocês vêm aprendendo aqui, né? Com tanto conteúdo gratuito, tanta coisa que foi estudada, tanta coisa que eu apliquei na minha vida, porque eu não sou uma professora sistêmica teórica, né? Eu sou uma mulher que trouxe isso para a minha vida, porque eu também cheguei nesse lugar onde as coisas travaram. Eu olhava e falava, caramba, eu acho que era para eu estar em outro lugar, era para estar acontecendo mais coisas. Quando eu olhava, né, para todo o meu histórico, para todo o meu lastro, o que vinha acontecendo até aqui, e aí eu vi que eu era uma mulher fora do lugar. Então, quando a gente está fora do lugar, a gente perde força e a gente vai ganhando força aos pouquinhos. Então, para você que está aqui, que está acompanhando, que vem acompanhando os conteúdos gratuitos, né, que eventualmente vem para algum programa da gente, um workshop, um programa, e depois futuramente, né, a mentoria, sempre para alguém passar pela mentoria, ela tem que ter passado pelo programa, senão ela não entende o que eu faço dentro da mentoria. A mentoria ela já está 100% ligada a vendas, né, aos lançamentos, enfim, mas sempre a gente, é sistêmica, né, sempre a gente olhando as dinâmicas ocultas por trás do resultado. E eu estou bastante feliz com o que vem acontecendo, né, nos programas, assim, ver isso que você falou, né, o fato de sermos bons alunos, isso muda muito. Então, a Márcia está sempre lá, ela está presencial, então o que acontece? Ela acaba recebendo mais de uma intervenção, né? Nós já fizemos trabalho com você de mais de uma intervenção. E então, assim, quanto mais disponível, mais rápido. O que eu quero dizer para vocês? Que nós temos hoje, e eu tenho dito muito isso, excelentes professores. Existem diversas metodologias que têm nos ajudado através de um processo, seja ele estratégico, técnico, né? O que eu preciso aprender sobre o digital, esse movimento todo, ou quando eu estou trabalhando um movimento onde eu preciso mexer em mim. O Programa Avançado em Empreendedorismo Sistêmico, ele é um programa que ele fala de negócios mexendo em você. Então, a gente só segue uma linha de negócios que é para a gente ver onde que você está travando no negócio. Se é no produto, se é no posicionamento, se é na venda. E, às vezes, você está travando nos três, né, Márcia? A gente vê por quê? Porque é a mesma pessoa que está ali. Então, solta uma coisa no produto, o posicionamento começa a acontecer. Eu estou muito feliz porque eu sigo, né? Eu sigo as pessoas que estão, os empreendedores que estão comigo dentro do programa. Então, quanto mais eles se movimentam na rede social, eles aparecem para mim. Eu não fico buscando ninguém na rede social, mas eu sigo você e quanto mais movimento você faz, a probabilidade de eu estar lá, de eu ver, ela é uma probabilidade grande. Então, assim, pessoas que não faziam lives, pessoas que não estavam colocando posts na rede, pessoas que não tinham seus produtos bem definidos. Então, eu estou muito feliz com o que vem acontecendo. Por quê? Porque muita gente consegue aprender com outros professores dentro dessas três esferas. Então, a gente traz o quê? O essencial, né? Qual é o 20% que vai trazer 80% do seu resultado? A gente trabalha com o essencial, né, dentro do programa. E aqui também, quando eu estou trazendo esse conteúdo para vocês, o objetivo é esse. Eu estou contextualizando tudo isso daqui
Porque para você que não está comigo em nenhum dos programas, não tem problema. O dia que for o seu momento, você vai ver, você vai vir, você vai chegar. Mas o quanto você pode aproveitar aqui, não só desse conteúdo que eu estou te trazendo, mas também o quanto você pode aproveitar de outras pessoas que estão ensinando. O que que tira a nossa atenção? Tira a nossa atenção se a gente fica pulando muito e escolhe muitas pessoas para seguir. Então, se eu quero ver um pouco de cada de muitas pessoas, eu não consigo fechar o raciocínio com aquela metodologia que eu estou me rendendo quer me trazer. Então, eu quero aprender mais sobre visão sistêmica. Então, o que que você faz? Você faz um mergulho em visão sistêmica, você recebe o conhecimento, experimenta e isso vira sua própria sabedoria. Então, a gente precisa colocar, né? A Márcia trouxe isso, que uma das coisas que ela aprendeu é a questão da experimentação. Porque eu acho que todo o conteúdo, toda a aula, eu sempre vou falar da experimentação. Por quê? Porque senão aquilo você não toma propriedade daquilo, você não se apropria. Então, a teoria não né? Se eu não colocar aquilo no campo, isso não vai ter tanta força. A gente vai iniciar com as perguntas, né? Nós vamos iniciar com as perguntas aqui. Então, só lembrando... tenho 2 recados. Lembrando vocês que está tendo 2 conteúdos por dia. Hoje vai ter o conteúdo 19 horas lá no YouTube. Então, vocês entram lá no YouTube. Eu vou estar com a Simone. A Simone vai trazer um case muito legal. A Simone é minha cliente de mentoria individual. E a Simone trabalha no corporativo e ela empreende. Então, às vezes a pessoa fala, eu não posso fazer as 2 coisas ao mesmo tempo porque não dá tempo. Sim, ela tem filho pequeno que precisa da dedicação dela, tem casa para cuidar, tem um monte de coisa para fazer. E sim, a gente consegue. A questão é, quais são os objetivos? O que a gente tem como objetivo ali? Então, nós vamos trazer para vocês um pouco desse contexto. Isso serve para mim também, porque quando eu comecei no online, a minha empresa, eu atendia de forma presencial, né? Então, eu tinha uma empresa física, atendia de forma presencial. Então, a gente consegue, eu chamo de projeto patrocinador e projeto médio e longo prazo. Então, se esse é o seu momento, vai servir muito para você. E se esse não é o seu momento e você só está empreendendo e não está atingindo seus objetivos, eu acho que conversar com alguém que administra bem a sua gestão de tempo, como qualifica as suas decisões, vai ser uma boa oportunidade de você estar com a gente. Você está com a gente hoje às 19 horas lá pelo YouTube. E outra coisa, seguinte, se você está aqui e você não é do programa, se vocês observarem, todas as pessoas que vão para a mentoria ou são do programa ou são clientes de mentoria individual. E você quer participar de uma live comigo, você quer trazer as suas perguntas, você vai poder participar se você fizer um resumo. Calma, é um sorteio, não é que você fez o resumo, você vai participar. Toda live, pode ser as lives que começaram desde segunda-feira. Se você pegar uma live, você faz um resumo ali com os pontos importantes. Você tem que subir nos seus stories e me marcar. Então, eu vou entrar em contato com todos esses resumos que vocês mandaram. E aí, eu vou fazer um sorteio, com base nos resumos que estiverem trazendo melhor a ideia do que foi falado ali. Então, se você quer participar desse sorteio, eu vou sortear 3 pessoas. Então, vale cada live... Ali, posso fazer de todas as lives? Pode fazer de todas as lives. Aí, no final, quando a gente terminar, eu vou sortear 3 pessoas. Então, você faz o resumo, ele tem que ser pelos stories. Faz o resuminho, me marca, que aí eu vou replicar e ali eu já vou registrar o seu nome, tudo bonitinho. E aí, no final, na primeira semana, no dia 2 ali de agosto, aí eu vou avisar vocês, é uma segunda-feira. Dia 2, eu vou avisar no domingo. No domingo, dia 1, eu vou avisar as 3 pessoas que ganharam. Então, até o próximo sábado, você pode fazer quantos resumos você quiser. Quanto mais o seu nome aparecer ali na minha frente, quanto mais eu ver qual foi a ideia que você tirou da live, né, vai ser melhor para você poder participar do sorteio. É isso. A Márcia vai começar as perguntas, ela vai colocar as perguntas aqui. Se dentro das perguntas da Márcia você tiver alguma dúvida, você coloca a sua pergunta aqui. Se eu não responder a sua pergunta, ou se depois você teve algum insight e quiser fazer uma pergunta, não tem problema. Depois eu abro a caixinha de perguntas dentro dos stories e respondo. Vamos lá, Má, vamos às perguntas. Sejam todos bem-vindos para quem chegou aqui um pouquinho depois. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu fiz tem alguns sinais que podemos ver sistemicamente se prestadores de serviço, fornecedores, funcionários não estão ajustados, alinhados ao bom desenvolvimento da empresa? Tá.
Quem erra na contratação, depois perde tempo, dinheiro e energia no treinamento, né? E mais treinamentos, naquilo que vai além. Eu acho que existe um formato tradicional quando a gente vai contratar alguém, né? A gente segue meio que um script padrão, não é? Do RH ou mesmo uma empresa menor, onde o próprio dono vai fazer. Então, segue ali um roteiro. Qual é o roteiro? Qual é o horário da entrevista? 10 horas. Ah, eu tô chegando aí na empresa. Peraí que eu já vou chegar para a entrevista tal. E você tem ali 2, 3 perguntas. E essa parte da contratação, muitas vezes, ela é feita de uma forma muito rápida. Não digo nas grandes empresas. Nas grandes empresas, você tem N protocolos. Passa pelo psicólogo, você faz análise de perfil, né? E não que isso não seja feito em empresas pequenas. Por exemplo, a análise de perfil ela é uma boa opção. Quando a gente vai olhar sistemicamente, a primeira coisa é qual é o nível de consideração que eu estou tendo com aquela pessoa que está chegando ali. Então, aquela entrevista rápida, aquela entrevista sempre com aquelas 3, 4 mesmas perguntas, aquela entrevista que eu coloco todo mundo no mesmo dia, que é para eu até o meio-dia terminar e já ter falado com todo mundo, isso não é uma postura sistêmica. Porque ela não respeita quem vem e ela não respeita o nível de importância que a alma da empresa pede. Então, qual que é a postura adequada para qualquer tipo de contratação? Você precisa se preparar para receber essa pessoa. Você precisa se perfumar. O perfumar aqui entende? Mas você precisa se preparar. Então, o quão bem você vai receber essa pessoa? Então, se você faz as entrevistas de forma espaçada, se você, quando recebe aquela pessoa, você não sabe de onde aquela pessoa vem. Você não sabe o que aquela pessoa atravessou, às vezes, para chegar até o dia daquela entrevista. Eu já entrevistei muita gente. Eu já entrevistei pessoas que tremiam. E quando eu perguntei a ela por que elas tremiam, era de fome. Levemente, não é que estava, entende? Então, quando você se conecta à pessoa que está ali, então qual que é a nossa postura na entrevista? É perguntar para a alma da empresa o que a empresa quer, como se a empresa estivesse junto com você nessa entrevista. E quando você recebe essa pessoa, com quão carinho e respeito você recebe aquela pessoa que está ali. E as perguntas irem um pouquinho além, né? Então, por exemplo, sistemicamente, a gente pode perguntar para essa pessoa: como que é a sua relação com seus pais? Essa pessoa vai contar muito sobre ela. Então, a gente tem as perguntas tradicionais, esse é um ponto, e a gente não deve abandoná-las de jeito nenhum, devemos usá-las, né? Elas já estão nesse campo e são frequentemente utilizadas. Eu preciso me preparar para receber essa pessoa e saber que para aquela pessoa é importante também se ela vai ter um sim ou não dentro desse contexto. Então, como que eu recebo essa pessoa? E as perguntas que vêm além. Então, por exemplo, uma pergunta sobre o próprio sistema dela. Como que é o seu relacionamento com os seus pais? Se essa pessoa é casada, essa é até uma pergunta, né? Se essa pessoa ela é casada ou não. E às vezes ela vai falar separada, eu posso perguntar dessa pessoa, né? Aqui, ó, quantas coisas a gente já está contando da nossa história. Por quê? Porque nós estamos olhando como é o contexto relacional dessa pessoa. E sistemicamente, né, talvez não faça muito sentido isso que eu vou falar, mas vocês podem usar, mesmo quem não é sistêmico. Quando essa pessoa chega na minha presença, eu vejo atrás dela o papai e a mamãe dela. É quase como se eu fizesse a entrevista, é igual quando a gente está constelando, quando eu estou fazendo uma mentoria sistêmica. Então, para mim, aqui atrás da Márcia, tem o papai e a mãe da Márcia. Então, talvez não faça muito sentido isso que eu estou trazendo para vocês. Mas eu quero que você faça e você vai ver como é que você se sente. Você fica mais leve na presença daquela pessoa. E quando você está fazendo a entrevista, você coloca também atrás de você a sua mamãe e o seu papai. Assim como eu fiz assim que comecei a live. Porque nós não estamos fazendo nada sozinho. Vamos pensar algo sobre o sistêmico. É pouco presente para muito passado.
Então, se nós formos olhar até a 11ª geração, só colocando atrás de nós os nossos pais e os nossos avós, são mais de 4.000 pessoas. Porque aí atrás deles estão, entende? Então, é muita gente. Então, é muita história, muito contexto. Então, às vezes a gente tem uma postura de julgar, né? A pessoa. Ah, essa pessoa chegou, tava com... A gente olha muito a postura externa, né? Tava com a blusa amassada, tava com o cabelo assim, com o cabelo assado, e a gente esquece de olhar para a alma dessa pessoa. Muito interessante. Alma, e a gente acha que a gente está sozinho, né? Exatamente. E quando a gente contrata a pessoa, quando a gente traz alguém para os projetos da gente. E assim, ó, não é que você vai localizar, ó, olha só. Não é você localizar que isso vai fazer uma leitura que você vai falar assim, esta pessoa está pronta. Quando você tem essa postura, você relaxa o corpo dessa pessoa. Você relaxa a oportunidade para essa pessoa. Então você pode trazer uma pessoa para dentro do grupo, para dentro da equipe, no qual ela esteja atravessando vários desafios. Mas pode ser que ela esteja vendo em você, em estar na sua equipe, em estar perto de você, uma esperança. É uma forma muito humanizada, né? Muito humanizada. Nós não precisamos ir atrás dos melhores, mas nós vamos ter muito resultados se trouxermos para perto de nós aqueles que estão mais disponíveis. E não tem como uma pessoa não se disponibilizar quando o que você entrega para ela ali é humanidade e amor, né? Não tem como. Então isso serve para a nossa audiência, isso serve para contratação de equipe, isso serve para parceiros de negócios, né? Isso serve por quê? Porque é um pouco do que você falou que você vem aprendendo, né? A vida é um processo relacional. Quem tira o melhor dela, né, é quem consegue se relacionar com aquilo que é. Não com aquilo que você tem como padrão, sendo bom ou sendo perfeito. Uhum. Perfeito, perfeito. Isso muda tudo. Só de ouvir eu já estou mais leve. Muito bom. Posso ir para a segunda? Vamos. Agora, sobre o valor do produto, né? Como saber se os valores que estamos vendendo os produtos estão de acordo com o que a gente está oferecendo, pensando sistemicamente, né? Se tem alguma maneira de eu ver, tá certo para mim, tá certo para quem está comprando. Eu tive uma das viradas de chave para mim foi essa, né? Que eu não olhava para o meu cliente. E aí não conseguia alinhar os preços. Perfeito. Isso como a gente tinha todo um contexto, né? A gente olhou especificamente para o seu negócio ali, dentro do programa, e a gente conseguiu fazer essa análise bem específica para a alma da sua empresa, né? Para você e para o cliente que está em volta do seu produto. Mas isso é uma dinâmica comum, né? A pessoa não olhar para o cliente. Então vamos lá. Primeiro a gente vai sempre para um processo tradicional, né? Qual que é o processo tradicional? Aquele produto que eu estou vendendo, qual é o preço dele dentro do mercado? Então esse é um primeiro lugar que eu olho. Eu quero vender um produto por R$300 e o mercado comercializa 1.000. Está desequilibrado. Aí eu pergunto para a pessoa, por que você está querendo vender a 300 um produto que a média é 1.000? A pessoa já tem todas as respostas. Porque eu estou começando agora no mercado, porque eu preciso treinar, porque eu converso com pessoas e o meu cliente não tem dinheiro. Quando eu coloco essas objeções, eu estou terceirizando uma responsabilidade que é minha. E a gente falou um pouquinho sobre isso, certo? A questão do preço, né, ser menor do que o preço de mercado. Então, assim, porque fica mais confortável, a pessoa se torna inocente. Ela fala assim, eu já fiz um preço baixo e o cliente não comprou. É quase como se ela tivesse, de uma forma bem discreta, culpando o cliente. Que tem um produto de 1.000, ele está tendo a oportunidade de R$300 e ele não está comprando. Então, primeira coisa, empreender é um jogo de adultos. Crianças não sabem nem precisam lidar com dinheiro. Adulto gosta de dinheiro e sabe lidar com dinheiro.
Então, qual é a média de preço desse produto? A média de preço desse produto é R$1.000. Eu quero fazer um desconto. Ok, 20% de desconto. Não sair de R$1.000 para 300, por exemplo, quando tem aquela distância discrepante. Adultos fazem pesquisa de mercado. Adultos que estão empreendendo, né? Então, uma coisa que eu falo muito para vocês, falo no comecinho lá do produto. Quais são as outras pessoas que já estão fazendo e tendo sucesso nisso que você quer fazer? Então, a gente faz uma análise. Então, eu chego no mercado com essa postura, né? Qual é o convite? Saber sobre preço, que tem a ver com dinheiro. Então, é quando a gente chega na postura adulta e a gente vai saindo da postura da criança birrenta. Porque a criança birrenta, ela está distraída com outras coisas. Ela ainda está olhando para trás. Só que está todo mundo criando negócios, está todo mundo empreendendo, está todo mundo aprendendo metodologias. Só que eu vou com essa postura. E com essa postura, crianças não gostam de dinheiro, então empreender vai se tornar mais desafiador. Quando eu empreender, eu preciso empreender na postura adulta, porque empreender é um jogo de adultos. E ali eu preciso olhar para todas essas coisas. Quais são as outras pessoas do mercado que estão fazendo isso? Qual é o preço médio de mercado? Quanto eu vou precisar investir? Eu vou olhando para isso como um negócio. Eu olho para a rede social como um negócio. Eu não posso aparecer um dia e ficar 5 sem aparecer. Isso não é negócio, é hobby. Então, quanto mais eu tenho força dentro desse contexto, mais força eu tenho para colocar o preço no meu produto. Por quê? Porque se eu coloquei o preço no lugar de... o produto que vale 1.000 no mercado, porque eu fiz essa pesquisa, e eu coloco esse preço, eu vou ter que buscar caminhos e estratégias para ir para uma postura de quem vende um produto de 1.000. Quando o produto vale 1.000 e eu coloco um valor menor nele, com várias desculpas que parecem até ser bonitas, eu estou terceirizando uma responsabilidade que é minha. Ponto. Eu peguei um produto de 1.000 e fiz nesse produto R$300. O cliente só leva R$300 do produto. Então, você não consegue nem testar o produto, porque é sistêmico. Então, toda exclusão gera uma compensação. Então, você reduz o preço, porque você não quer se responsabilizar. Isso é inconsciente, porque a pessoa não fala, vou fazer R$300 porque eu não quero me responsabilizar. Mas ela precisa de alguém internamente para culpar. E aqui já começam as dinâmicas ocultas. Quando eu digo, o meu cliente não está comprando um produto que vale 1.000 por 300, logo ele não está dando valor, provavelmente eu não estou vendo o cliente. Eu estou vendo alguém de quem eu já reivindico no meu cliente. Olha a confusão. Então, esse negócio não tem como ter sucesso. Por quê? Porque o campo, ele não está olhando para as crianças que vieram brincar de negócios. O campo maior, ligado ao empreendedorismo, porque tudo é um campo, e o campo é sempre maior que a soma de todas as partes. Ele olha e fala assim, essa mulher está levando esse negócio aqui a sério. E se você olhar dentro do produto ou serviço, olha quantas coisas, ó. A primeira pergunta que você me fez. Então, eu preciso levar a sério quando eu estou interagindo com outras pessoas. Porque se eu excluir essa seriedade, se eu excluir a humanidade do outro, eu não estou numa postura de liderança. Eu não estou crescendo. Só que isso, Ale, como que eu desenvolvo isso? Você precisa ir dando lugar para tudo isso dentro de você. É isso que a gente vai desenvolvendo ao longo dos programas, é isso que eu vou trazendo para vocês aqui, ao longo dos conteúdos abertos. Então é como se a gente olhasse e a gente está apertando todos os parafusos dentro daquilo que a gente chama de negócio, dos pilares. Vamos falar um pouquinho dos pilares. Eu tenho o pilar do preço, e aqui eu posso colocar ele, inclusive, junto da venda, né? O pilar da venda. E aqui dentro da venda tem o preço. Eu tenho o pilar do posicionamento. Eu tenho o pilar do produto. A gente fez esse exercício bonito, né, no workshop. A gente viu, inclusive, a força de cada um. Eu tenho o pilar do produto, eu tenho o pilar da venda, eu tenho o pilar do produto, eu tenho o pilar do posicionamento, eu tenho o pilar da gestão, eu tenho o pilar da experiência do cliente e eu tenho o pilar da diferenciação. Dentro do Pais, a gente trabalha 4 pilares e depois, dentro do Mães, a gente avança para os outros 3 pilares, porque aí ali você já é um negócio. Você já entendeu, suas fichas já caíram. Porque você no programa você vem para a postura.
E no Mães você exerce a postura e aprofunda a postura. Então, o preço ele tá ligado nisso. Então, quando a pessoa, qual o nível de resistência da pessoa ou a forma como ela precifica os produtos dela, já conta muito qual é o estágio que ela está dentro do negócio. Então, qual foi o trabalho que a gente fez com você ali? Trazendo você... A gente foi, inclusive, ali no dia da verificação, a gente foi, inclusive, ajustando os preços dos produtos, não foi? Esse produto não custa isso, ele é esse aqui, ó. Mesmo sem a gente fazer análise de mercado. Mesmo sem a gente fazer análise de mercado. Por quê? O que contou para mim qual era o preço certo ali? A gente colocou no campo. Era como ele estava aí dentro de você. Porque olha que interessante. Quem conversa com a alma do produto, quem conversa com a alma da empresa, é aquela pessoa que está ali ao lado da empresa. É você. É a pessoa que está ali. Então, essas são as dinâmicas ocultas. Empreender é um jogo de adultos. Meu primeiro convite é, eu preciso vir para a postura adulta. Senão, eu acho que é um parque de diversões. Empreender não é um parque de diversões. Porque diz respeito, inclusive, ao processo relacional com a vida de outra pessoa. Entende? Aí você fala assim, mas se eu vender a 1.000... tem pessoas que não vão poder comprar porque aquela pessoa só tem 300. Isso não é problema nosso, é problema da pessoa. Então você vai ter gente que vai saber de onde tirar para investir porque aquilo é importante. Essa pessoa que tira dinheiro de outro lugar para investir no seu próprio conhecimento para dar o seu próximo passo, ela tem força. Por quê? Porque ela vai valorizar ainda mais esse dinheiro. Então, e uma vez revelado, tomar as ações, né? Sim, uma vez revelado, tomado as ações, né? Quantas pessoas não tem ali um próximo passo revelado e não toma a ação? Ela vai batendo cabeça mais tempo, ela ainda não quer, ainda tem algo que ela ganha que faz com que ela não queira fazer esse movimento. A Ana perguntou, posso fracionar esse projeto? Ana, formula melhor a pergunta aqui para eu entender. O Bruno pergunta aqui, quando a empresa tem 3 sócios. Qual é a pergunta aqui, Bruno? Sobre o quê? E quando a empresa tem 3 sócios? Acho que a Ana perguntou o produto, se ela pode fracionar o produto. Não, ela perguntou, posso fracionar esse projeto? Vamos deixar ela mesma formatar a pergunta aqui, que acho que a gente vai ser mais assertiva se a gente deixar ela mesma formatar. Ok, coloca a próxima pergunta. Vocês colocaram as perguntas aqui, formulem um pouquinho melhor a pergunta para mim e eu respondo para vocês. A próxima pergunta é qual a postura de um bom vendedor sistemicamente? Primeira postura. Postura onde todos ganham. O vendedor, eu sei porque eu fui vendedora há muitos anos, né? E o vendedor, ele apesar de ser uma peça muito importante na empresa, as organizações olham para o vendedor. O vendedor, né, tem que se blindar, né? Porque principalmente se ele é um bom vendedor, porque ele vendeu, ele é o representante do cliente dentro da empresa. Então ele corre em todos os departamentos, ele quer que as coisas do cliente dele vá na frente. Essa é uma postura inadequada, né? Quando ele não olha o todo. Então, primeiro é um ganha-ganha, onde ele tem que olhar para o cliente, onde ele tem que olhar para a empresa e onde ele tem que olhar para ele ali também, porque ele precisa ter força, né, para fazer bem essa intermediação. Então, essa é a primeira postura. Por quê? Porque ele está olhando para todas as peças dentro do campo. Ele está olhando para isso. Uma segunda postura do vendedor dentro da... Ale, mas eu estou vendendo, a empresa sou eu que vendo, isso serve para você também. Quando você olha para o cliente, quando você olha, né, para a organização, quando você olha para você ali, para a sua postura. O outro ponto, e o mais importante,
que complementa esses três, eu acho que ele dá o brilho nesses três, é a postura colaborativa, de cooperação. Então, quem vende, quando a gente vai... Isso acontece com a gente quando tá só mesmo. Então, por exemplo, quando eu tô na minha postura, eu tô no ponto da venda, não tô posicionando, já começou a venda. Começou a semana do empreendedorismo sistêmico, a venda começou ali. Aula 1, já é um script todo que ele já tá dizendo para as pessoas, ó, tem algo bacana aqui para você. Como acontece aqui a gente tá falando do programa também, mas ali é mais decisivo, o momento da venda. Quando você tá nesse ponto, você vê muitas coisas. Porque você entra onde? Na identidade vendedora. Então, a gente consegue ver, seja dentro da empresa, seja dentro do time, ou seja, você mesmo, porque você sabe, quando eu estou posicionando é uma postura, quando eu estou vendendo é uma postura, quando eu estou gerindo é outra postura. São identidades diferentes. Se eu vou com a minha identidade de vendas, que é uma identidade mais ativa, é uma identidade onde eu estou prestando bastante atenção. Quantas pessoas estão comigo ali ao vivo? O que eu falei e a audiência caiu? Ou o que eu falei e a audiência começou a subir? Porque, de repente, alguém, mesmo sem você pedir, as pessoas começam a avisar outras pessoas que estão ali. Então, eu estou nessa energia da venda. Ela tem que ser em mim uma identidade, uma energia diferente do que quando eu estou fazendo gestão do negócio. Quando eu estou lá olhando para as notas fiscais, quando eu estou fazendo gestão do financeiro, quando eu estou pagando a equipe. É outra postura, é uma postura mais calma, mais assertiva. Eu estou olhando planilhas, mais assertiva, mais detalhada para números. São posturas diferentes. Quem não sabe sair das identidades se perde. Porque você precisa vestir. E essa identidade já mora aí dentro de você. Você precisa aprender a ativar. Então, o vendedor, quando ele está vendendo, ele vê tudo, ele aprende muitas coisas sobre os processos. Ele aprende não, ele vê. E aprende, né? Ele vê, ele aprende. Mas a primeira coisa é ele vê muitas coisas. Então, ele precisa ter dentro dele uma postura colaborativa, de quem senta com a outra pessoa ou com a sua outra identidade e diz assim, ó, se os slides se essa apresentação, no lugar de flip chart, ela tivesse slides, ela seria mais interessante. Só que não é ele que decide aquilo. Então, tem alguém, tem a equipe de designer ou o estrategista disse que era para fazer e ali você teve uma informação, porque você está no campo da informação. Então, o vendedor, ele tem, porque ele está ali no momento, que é o quê? Que é o caminho que o cliente vai dizer um sim. Então, o primeiro movimento, olhar sistemicamente, ele precisa olhar para todas as partes, ele precisa saber que esse ganha-ganha, ele tem que ser um ganha-ganha para todos. E ele tem a parte dele de contribuição. Porque se ele ficar no meio e ele fala assim, ó, a empresa tem esse jeitão, ou o gestor tem esse jeitão, e o cliente tem esse jeitão, e eu tô aqui no meio, não deu certo, então eu não tô contente com o que tá acontecendo aqui, eu vou embora, ele tá perdendo a oportunidade de se relacionar, se expor, contribuir com vulnerabilidade para os dois lados. O que muita gente faz? Isso tá pesado demais para mim. A pessoa corre. Só que a vida, esse pesado demais, diz muito mais respeito ao quanto aquilo dói e mexe em você dentro da sua própria história do que de verdade aquilo que você está julgando. Quer ver um caso típico? E eu sei também porque eu vivi muitos anos dentro desse contexto. Quando você é líder, e eu fui líder muito nova, muito rapidamente, eu já estava cuidando de grandes contas, tive grandes responsabilidades, né, dentro do corporativo. Qualquer dia eu conto toda essa história para vocês. Só que era assim, ó, eu tinha que criar, eu tinha que liderar e eu tinha que administrar as pessoas que se achavam melhores chefes do que eu. Por quê? Quem está no cargo abaixo sabe todas as soluções. Veja se vocês se identificam com isso. Sabe todas as soluções para quem está num cargo acima. Desde que você não seja a pessoa do cargo acima. Isso é desordem. Quando você não prestigia, quando você não respeita a dificuldade daquela pessoa que está na liderança, a dor e tal. Então, assim, o vendedor, se ele estiver dentro dessa postura que outros colaboradores podem estar também, no lugar dele apoiar, no lugar dele confiar, no lugar dele dar uma chance. E uma pessoa que está bem dentro dela, ela faz isso. Ela acha que sabe mais e melhor. Ela sai fora do lugar. Ela não respeita
o desafio da hierarquia não é sobre a hierarquia, é sobre o desafio daquela pessoa que está dentro da hierarquia. Então, quando o vendedor ele sabe navegar bem dentro disso, ele sabe ver que, não que ele sabe melhor, porque ele viu, ele tem a informação. Então, existem posturas para você fazer isso. Você pode fazer isso através de perguntas, você pode fazer uma pergunta e falar para a pessoa que você está disponível para contribuir com ela se precisar. Então, a pessoa fala, olha, a gente fez a apresentação em Flipchart, não só porque fica melhor, porque de verdade para mexer no PowerPoint não vai ser muito uma habilidade minha. Aí de repente ele pode falar, eu sei fazer isso bem, ou eu sei quem faz isso bem. Percebe como a postura muda? E a forma como eu coloco isso para a pessoa. Então sempre o ponto relacional aqui. Então eu senti durante a apresentação que se no lugar do Flipchart a gente estivesse fazendo com o PowerPoint seria melhor. Aí, a forma como eu vou chegar para essa pessoa, por que a gente usou o Flipchart e não o PowerPoint? Aí, ali, começo um diálogo. Aí, pode ser até que eu pegue ali no meio que aquela pessoa me falou para usar o Flipchart, porque ela não sabia fazer bem o PowerPoint. E o que você acha se a gente fizer o PowerPoint? A gente pode fazer juntos. Ou eu sei uma pessoa que vai poder ajudar a gente com isso. O que você acha da gente experimentar na próxima apresentação de vendas? Percebe como ficou mais leve, ficou mais gostoso? Então, essa pessoa do lugar dela, ela sabe se relacionar, porque ela está se relacionando com a dor do outro, com a dificuldade do outro. E essa leitura, todos nós sabemos fazer, ela é muito rápida. A carinha da pessoa já diz. Ou a pessoa vai ir para um outro caminho, você fala, ixi, já se enrolou muito, não sabia fazer a apresentação. Então, eu posso julgar e acusar e mandar, e eu posso me relacionar e construir junto. Então, a postura de um vendedor, assim, dentro de uma organização, vai fazer com que ele cresça muito. Vai fazer com que as pessoas aprendam com ele. Como que chama isso no sistêmico? Liderar do último lugar. O que é liderar do último lugar? A pessoa não quer o lugar da outra pessoa. Se eu estivesse no seu lugar, eu faria assim. Isso é muito desordenado. Entende? Então, são posturas. Então, quem lidera do último lugar, lidera bem do último lugar porque sabe estar no seu lugar e principalmente porque saberá fazer perguntas. Isso serve quando a gente é tudo, só a gente está vendendo? É claro que serve. Porque é uma parte sua falando com outra parte sua. Como se você tivesse, né, dois diálogos ali. Quem faz a gestão ou quem cuida... Uma parte sua que cuida da estratégia e a outra parte que precisa colocar mais energia na hora da venda, precisa prestar atenção em coisas separadas, então a venda vai acontecer. Então eu estou olhando para todos os lados. Eu estou olhando também para o cliente que chegou e quer sugar, ele quer tomar tudo da empresa. Um bom vendedor, ele também consegue levar clareza para esse cliente, de que não funciona assim. E ele sabe, inclusive, ele mesmo dizer não para o cliente. A famosa, né, o momento que você demite um cliente, né, que você fala, não, esse cliente, ele não está pronto ainda. Só que eu não estou olhando um processo relacional, como eu me relaciono com você. Eu estou olhando os meus interesses com os interesses da empresa, com os interesses do cliente. Porque se você for pensar, mesmo dentro de grandes organizações, ou mesmo quando seja só mesmo a gente vendendo, a venda é um processo relacional. A venda é uma transferência de sentimentos. A venda é uma transferência de sentimentos. Então, a pessoa que chega muito tensa dentro dos sentimentos que ela está, quando ela está na presença de uma pessoa que está equilibrada nos seus sentimentos, você vai acalmar essa pessoa. Quem entra na energia de quem? O tenso deixa o calmo tenso ou o calmo deixa o tenso calmo? Quem faz isso? O líder. Aquele que está melhor dentro de si. Porque às vezes, mesmo dentro da liderança, o que você precisa trazer para a relação é um pouco de tensão. E eu estou pensando aqui muita coisa, e isso também serve para quando você vai... Hoje a gente faz menos reuniões, né? Mas quando você vai vender na internet, né? Você tem que ir com essa postura aí. Se eu estou fazendo um post para vender, se eu estou fazendo um vídeo... eu tenho que colocar a minha audiência à minha frente, os pais atrás deles, né? Eu estou imaginando, quando eu estou fazendo um vídeo, o que você... para vendas, por exemplo.
Tem que ter essa postura também. A postura pra gente na hora da venda é assim, ó, eu quero vender porque, olha só, quer ver? Presta atenção. Eu chego dentro de mim e falo assim, eu tô na semana do empreendedorismo sistêmico, e lá no final eu vou vender o PAIS, o Programa Avançado em Empreendedorismo Sistêmico. Eu já imagino as pessoas chegando, eu imagino a história dessas pessoas, eu imagino que vem muita gente que tem um mau relacionamento com a sua família, ou às vezes com um ex-trabalho, ou com um relacionamento de casal, que essa pessoa está investindo seu dinheiro, que essa pessoa está acreditando num sonho, que talvez essa pessoa esteja tendo dificuldades. Aí eu imagino todas essas pessoas, todos esses pontos de dificuldades, e digo, né, dentro de mim, eu digo, o meu sistema, o meu lastro, o meu conhecimento, estamos preparados para te receber. Se você estiver disponível, e falo assim, ó, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda aqui. Eu vou tratar tudo isso com bastante seriedade, eu vou tratar o seu sistema com carinho, eu vou ser dura com você se preciso for, mas eu estou olhando para você, para o seu crescimento. Eu sou uma professora, eu sou uma mentora, eu estou aqui para contribuir, para te ajudar. Assim como aluna, sou disponível aos meus professores e aos meus alunos. Percebe? É uma postura dentro de mim. Uhum. Quando eu intenciono isso e eu estou na presença das pessoas, que é essa intenção que eu trago para as lives, que eu trago para qualquer aula, para qualquer momento que eu estou, muitos corações se acalmam. Talvez não 100%, mas muitos corações se acalmam. Agora, olha só, eu entrei. Cara, eu quero vender 100, eu quero muito dinheiro, eu quero que vocês me ajudem a ficar ricos, porque eu tenho um monte de necessidade minha pessoal e individual. Se eu tenho isso dentro de mim, por isso que às vezes tem uma coisa que a gente tem uma certa tensão e a gente, entende? Acaba indo embora. Por quê? Porque ter um negócio não pode ser só sobre mim. É sobre o outro. E sobre mim também, ó. É sobre o outro e sobre mim também. Não pode ser só sobre mim eu separar o cliente dos meus interesses. Então, gente, comprem de mim porque eu preciso ganhar muito dinheiro. Se eu tiver com essa postura, mesmo que eu não fale verbalmente e ela estiver dentro de mim, porque não é essa postura aqui, eu tô brincando, mas a postura seria assim, cara, eu tô precisando muito de dinheiro agora, eu vou ali vender alguma coisa. Eu preciso incluir aquela pessoa, então aquilo que eu tô vendendo para ela, entende? Que ela faça bom uso daquilo, que aquilo realmente seja proveitoso, que eu venda para a primeira pessoa que precisa, não para a primeira pessoa que eu convenci, e no qual eu estou mais ou menos comprometido com a entrega. Quando eu acho que a responsabilidade da entrega é só do cliente, o cliente é responsável. É assim, ó, 50% é minha parte, 50% é a parte do cliente. Aqui está o equilíbrio. Quando o cliente quer tomar mais do que aquilo que eu tenho para entregar, eu preciso brecar o cliente. Ah, mas é porque eu vou ser boazinha, vou trabalhar com over delivery, você tem que saber trabalhar, né? Entregar ou a mais, tal. Você pode entregar mais, não tem problema nenhum, mas o saber entregar é com qual postura eu entrego. Ou quando você coloca, o cliente não teve resultado simplesmente porque ele não fez. Porque tem mais coisas que a gente pode, tem formas também da gente fazer o cliente fazer um pouquinho mais. Esses são os produtos que eles vão trazendo mais profundidade. Então a gente acha que não, mas a gente está num campo quântico. Então, tudo que aquela... Por que a gente vai liberando todas as tensões do sistema, do que veio antes? Para que a gente olhe que no lugar de tensões a gente tem costas quentes. Desse lugar a gente muda a nossa postura no hoje. E quando eu mudo a minha postura no presente, eu venho para a minha postura adulta, ter um negócio que atenda às minhas demandas e expectativas vai ficar uma coisa muito mais leve, muito mais fácil. Por quê? Porque o sucesso é leve. Não se trata de, o sucesso é leve porque eu trabalho 3 horas por dia. Não, você pode trabalhar 15 horas por dia, num determinado dia, que você vai se sentir bem, porque você sabe para onde você está indo, você sabe onde que aquilo está encaixado, você já está em um lugar mais leve. Vamos ver, tem perguntas aqui. Alê, sistemicamente, como lidar com a concorrência, o produto mais barato? Inferior ao meu, não estou sabendo lidar. Um produto inferior e de mau gosto, a minha visão. Primeira coisa, já estava indo super bem na pergunta, né? Até no final, fazer um julgamento, uma crítica no produto do cliente. Então, primeira coisa é sair desse contexto, né? Olhar o cliente com mais carinho, com mais respeito, independente se o produto é de mau gosto para o seu gosto, se aquele produto existe. Ainda bem que nem todo mundo tem o seu gosto, né? Se todo mundo tivesse um gosto só, a concorrência já não ia fazer sentido. Então, primeira coisa,
esse ajuste aqui de posturas. Aqui, ó, chinelos. Deve ser alguma coisa de chinelos. Então, primeira coisa, porque vai ter gente que vai gostar daquilo que você tá vendo aí como mau gosto. Então, aqui, um respeito com o cliente, com o concorrente. E aqui é onde a gente vai entrando nos pontos de diferenciação. Então, no ponto de diferenciação, então é assim, eu não preciso querer vender para o mesmo cliente que está comprando desse outro concorrente, no qual, para mim, para o meu gosto, é de mau gosto. Eu preciso olhar para o quão mais eu faço o meu produto aparecer, para que mais pessoas tenham opções. Porque isso que você acha sobre o seu concorrente, tem gente que está achando sobre os seus produtos também. Entende? E tá tudo bem com isso, né? Então fica mais leve quando a gente não faz as críticas dentro desse contexto. Então, primeira coisa, aliviar isso, porque toda exclusão gera uma compensação. Quando você exclui o seu concorrente, o campo pode começar a não te ver. Por quê? Porque você está gerando uma tensão no campo. O segundo movimento, como lidar com a concorrência, o produto mais barato, você melhora a percepção de valor sobre o seu próprio produto para o cliente. Então, quando o cliente está cobrando um preço menor com produto inferior, ou às vezes um preço menor com produto similar, o que a gente precisa? Botar nossa criatividade para funcionar. Eu preciso botar minha criatividade para funcionar. E como é que eu vou fazer? Mas a primeira correção de postura aqui é sobre essa coisa do mau gosto. A Ana colocou, faço estratégias, gestão de redes e mentoria. Neste caso, proponho todo. Vou entregando por partes, conforme disponibilidade do cliente, disponibilidade financeira. Ah, agora entendi, Ana. Você tem um... Tá. Aqui, ó, é como você está apresentando. Então, por exemplo, quando você fala para uma pessoa, veja só a diferença da comunicação. Eu tenho esse produto aqui, ó, grandão. Eu tenho esse produto grandão. E você pode, dependendo da sua disponibilidade financeira, você pode comprar partes. O que você vai observar aqui é qual é a impressão que você está passando para o cliente na proposta. Se você está passando uma impressão para ele de que, porque ele tem menos dinheiro, ele só pode comprar partes, isso pode gerar nele uma sensação de falta. Agora, se você já apresenta, olha só, são produtos diferentes. Quais são as suas necessidades? Após levantar as necessidades do cliente, então, como eu faria? Se você tem dividido lá em 4 partes, então o cliente trouxe as necessidades. Eu, como mentora, junto com o negócio, entendi quais são as necessidades iniciais dele. Então, eu falaria assim, ó, vamos começar pelo financeiro e vamos começar pela mentoria. Se dentro disso você já conseguir atingir os seus objetivos, e se dentro disso o cliente já começar a ver resultado financeiro, aí eu venderia outros pontos complementares para o cliente. Porque quando eu falo, eu tenho tudo isso, mas o seu dinheiro pode pagar menos, né? Aqui me parece alguma coisa que na alma do cliente possa soar estranho. Por isso que tem muito mais a ver com como isso está desenhado dentro de você. Agora, mesmo o cliente sabendo que você tem um universo de produtos, e você, junto dele, você coloca para ele qual é o próximo passo mais importante que vai contribuir com o crescimento dele, aí depois ele segue os demais, eu vejo que você teria mais sucesso aqui, entende? Você vê que aqui a gente só mudou, a gente pegou a mesma coisa, só mudou a postura de quem está apresentando a proposta. Faz sentido, Márcia? Faz todo sentido. Como você apresenta o produto, né? E é uma questão você apresenta o produto e como aquilo está dentro de você. Tudo que você falou antes é uma questão de postura sua, né? Empreender, eu dava aula de empreendedorismo na faculdade também, né? E eu falava, vocês têm que resolver um problema. E aí o seu produto vai vender mais, né? Então é isso, você vai solucionar o problema do seu cliente. E, consequentemente, ele vai comprar e vai te gerar uma renda, um lucro.
Então é isso que a gente não pode esquecer, né? Porque às vezes, talvez eu tenha colocado uma postura diferente aí, eu vou analisar, porque a princípio era essa, eu tinha essa postura, né? Eu vou resolver esse problema, eu vou ajudar a solucionar esse problema de aprender inglês, que no Brasil 5% só das pessoas têm fluência, né? Então é um problema que a gente tem grande. E é voltar sempre para essa postura, né? Eu estou aqui oferecendo uma solução para quem quer experimentar, ensinar com jogos. Então, acho que essa é a melhor postura, né? É a melhor postura. Aqui estão perguntando como fazer a... Eu vou colocar aqui, eu vou colocar isso como um conteúdo depois, sobre as identidades, quando é uma empresa só. Quando é uma empresa, quando a pessoa, né? Quando é uma eu-presa. Quando é uma eu-presa. Eu-presa. Sobre, a minha empresa é uma sobre as eu-presa. identidades. Vocês vão vendo que é um assunto vasto, mas quando a gente vai pegando os insights, né? Quando eu pego bons insights para o próximo passo, ou um insight, às vezes bons insights para um próximo passo, às vezes um insight que traz um próximo passo, isso é o mais importante. Deixa eu ver o que o Gelson colocou aqui. No meu caso, quando sou contratado para fazer o tráfego, mas vejo que o caminho não é o ideal e poderia ser diferente. Muitas vezes eu falo sem ser perguntado o que eu faria. Isso, não, você não deve falar quando não é perguntado, Gelson. A gente tem a tendência a achar que sabe o que é melhor para o negócio do cliente, só que quem precisa estar dentro é o que Beth chamou, né, quando a gente usa as ordens da ajuda. Então tem correções de posturas aqui, aonde no final você vê que tudo dá certo e aquilo que você ia contribuir chega até o cliente, né? É como se eu tivesse com... Aqui, quando eu leio aqui um pouquinho, Gelson, vem um pouquinho do que a gente vai falar da postura salvadora. Da postura salvadora. E a gente, às vezes, olha para uma empresa, para um negócio, ou para uma dificuldade que uma pessoa está passando, e a gente sabe exatamente o que aquela pessoa precisaria fazer para poder sair daquilo, mas ela não está preparada ainda. É demais para ela ainda. Aquilo ainda traz para ela algum benefício. Então, ela vai fazer aquela jornada, você quer que a pessoa vá de avião, e a disponibilidade da pessoa é fazer aquela mesma viagem de carro. Ela vai chegar. Só que vai levar mais tempo. Então, dentro da nossa postura salvadora, muitas vezes a gente não respeita esse tempo do cliente. Seja um cliente de negócio, seja um cliente para terapia, seja o cliente para os chinelos. Então, tudo respeitar tem que estar o com tempo muito... das coisas. Tudo tem que ser feito com muito respeito, né, Ale? O olhar é de muito respeito. Isso, é um olhar de respeito e é um olhar assim, ó, você chegou, o cliente colocou alguma resistência, você se retira. Então, o que que você faz? Por isso que hoje a gente tem essa oportunidade de a gente distribuir o conteúdo. Então, ó, 1000 pessoas vão me ver, 100 pessoas vão chegar pertinho, 10 pessoas vão comprar. Eu não fico querendo vender para quem não quer comprar de mim. Ah, mas agora o cliente já comprou, então eu preciso fazer um bom alinhamento, são os contratos. O que você veio buscar... Entende? E aí dizer para a pessoa o que ela vai precisar fazer. Então a pessoa chega no fim do programa e fala assim, eu aproveitei pouco do programa. Aí eu falo assim, realmente você aproveitou pouco, eu te vi poucas vezes aqui, ela aproveitou pouco, ela foi, né, tomei pouco do programa, porque ela ela se entregou pouco. Quanto mais disponível, mais rápido. E a gente tem falado muito sobre essas posturas, né? Quanto mais eu acredito no resultado rápido, no milagre, mais perto da minha criança. Quanto mais eu acredito no resultado rápido, mais perto da ilusão da minha criança eu estou. E eu terceirizo. Meu negócio não está dando certo porque aquele professor, aquela mentora, aquele mentor não fez o que eu queria. Porém, quanto mais próximo da minha postura adulta eu estou, e mais eu vou enchendo o meu coração de amor, de respeito, de honra com as pessoas, começando do que veio lá atrás, porque quem não está com as coisas em ordem lá atrás não consegue colocar em ordem aqui na frente. De uma certa forma. É só uma postura, não é com quem você fala ou com quem você deixa de falar. Então, dentro dessa postura adequada, a gente confia, você não tem pressa das coisas e assim, o cliente, você tem que ter bem claro. O cliente fala assim, o seu produto não foi bom para mim. Aí eu vou perguntar,
O que você fez do que estava dentro do produto? Ah, eu fiz 50%. Não tem como uma coisa que não foi na sua totalidade absorvida, pelo menos vista, pelo menos em contato com aquilo, ter um bom aproveitamento. Porque além desse aproveitamento, você tinha lá ações. Você tem que sair fazendo coisas. O que você fez disso? Ah, eu fiz metade das coisas, eu não fiz. Percebe que aqui já está o ponto de... A gente já consegue ver aonde que a coisa aconteceu ou não. E eu não preciso ficar para o cliente tratando ele como uma criança. Cadê você fazendo isso? Cadê você fazendo aquilo? Eu não deixo, porque eu não preciso, não há necessidade de fazer isso, porque eu me emaranho. Aí aqui são as pessoas que se emaranham. Elas acham que sabem a melhor resposta para o cliente. Então, no lugar dela olhar para o cliente, ela olha para a atividade, só para a atividade. E aí isso não tem futuro. Por que muito mentor, muito professor faz isso? Porque ele também precisa colocar em ordem algumas questões dele. Ele também precisa ser um bom aluno. Um bom professor precisa ser um bom aluno. Enquanto você está sendo um bom professor, quem está te guiando? Uhum. O Bruno colocou, como chegar no preço do produto quando tem 3 sócios? Relacionamento aqui, né, Bruno? Relacionamento. Então, por exemplo, eu tenho uma sugestão de preço, a Márcia tem outra, você tem outra. E eles estão completamente diferentes. Márcia, de onde você tirou esse preço? Bruno, de onde você tirou esse preço? Alessandro, de onde você tirou esse preço? A gente vai colocar na mesa ali, a gente vai discutir e aí nós vamos precisar escolher um preço. Aqui começou o processo de relacionamento, quando 2 sabem trabalhar as concessões. Tem gente que chega numa mesa para negociar e a pessoa acha que vai ser bom só se for aquilo que ela escolheu. Então, a gente não dá uma oportunidade de experimentar o preço do outro. Vamos experimentar o preço por 30 dias, ver o que acontece. Eu vou criar uma estratégia dentro daquilo. Eu confio, eu experimento. Quem chega na mesa e acha que a única opinião é boa, é a sua que está colocando, não está na sua postura adulta, não está crescendo dentro das concessões. Está numa postura mais infantilizada. E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter quem vai vender melhor a ideia. Então, de repente, alguém vai falar, eu sugiro esse preço até porque eu tenho 8 clientes ativos nesse momento. Aí o Bruno tem 2 e a Márcia não tem nenhum. Então, dentro de um processo de concessão, muitas vezes, se eu estou na postura adulta, nós vamos falar assim, peraí, a Alessandra, nesse momento, ela está trazendo o melhor cenário para poder fazer. Então, aí a gente vai chegar num ponto de concessão, onde ele vai ser a experimentação. Por isso que mesmo tendo 3 sócios, a pergunta sempre é, quem é o líder? Aí, não, cada um faz um pouquinho tal. Daí eu pergunto de novo, quem é o líder? Não sei o que, não sei, entende? Aí eu pergunto de novo, quem é o líder? Para você, se você tivesse que escrever aí, quem é o líder? Escreve aí no papelzinho e vira. Você escreve no papelzinho e vira. Você escreve no papelzinho e vira. E aí ali a gente acha. Então, quer dizer, se eu não alivio para abrir o projeto dentro das concessões, eu não estou olhando para o negócio. Eu estou mais olhando para o meu ego, para a minha vaidade, né? Você vê, ó, falar de sócios dá para a gente falar, nossa, tanta coisa. Bom, aqui, deixa eu ver se tem mais alguma. O Gelson colocou, total sentido. Quando eu tinha agência de publicidade, era muito claro que eu estava a salvar o negócio deles. Tanto que eu montava planos de negócios. Loucura total. Aí aqui, Gelson, o que é? Ver é ser livre. Quando a gente vai aprendendo esse ponto das posturas e a gente vai trabalhando essas questões em nós, você vai ver que um mundo se abre. Por quê? Muitas vezes o profissional ali, ó, o empresário, o empreendedor, ele já está pronto, ele tem um lastro, cara, surreal para resultado. Era o meu caso. Só que dentro de mim eu estava tão fora do lugar, na postura salvadora, fora da ordem. Entende? A postura salvadora vem de você estar fora da ordem, precisando incluir muitas pessoas na minha vida, muitos negócios inacabados. Quando tudo isso vai acontecendo, a gente vai para um lugar de leveza dentro da gente. Ai, tem muitas perguntas aqui, ó. Eu adorei as perguntas de vocês. Vocês vão fazer o seguinte, a gente já passou 10 minutos aqui. Eu vou abrir a caixinha de perguntas. Coloque suas perguntas lá, ou eu vou dar uma resposta direta lá, rápida, ou você vai poder fazer a pergunta nos outros dias aqui também. Mas eu consigo respondê-las também lá pela caixinha de perguntas. Márcia, escreva. A Márcia vai me falar e vocês vão escrever aqui. Então, quem chegou depois, você pode fazer o resumo da live, se você um resuminho da live, colocando pontos que você considerou importante que você aprendeu e você me marca.
E aí, lá no dia 31, eu vou sortear 3 pessoas para fazer uma live comigo, tá? Escreve aqui o que você leva desse encontro de hoje. Lembra que às 19 horas tem mais um no YouTube. O que você leva daqui hoje. A Márcia vai falar o que ela leva daqui hoje e onde que as pessoas podem te encontrar. Márcia. Tá. Eu vou falar 3 palavras que são muito importantes, que eu acho que você, para resumir toda essa nossa conversa aí, tudo que você falou para a gente sobre vendas e sobre a postura que a gente tem que ter. Bom, postura, né? Levando em conta tudo que você falou, a postura com que eu, principalmente nós que empreendemos sozinhos, né? A postura com que eu vou para a venda, a postura com que eu vou para o meu financeiro, a postura com que eu vou para as redes. Então, a postura. Relacionada à postura, eu acho o respeito que a gente tem que ter com o nosso cliente, de não querer salvá-lo, não saber que eu sei tudo. Então, tem um respeito à história que ele traz, ao lastro dele e à criatividade dele. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma pessoa pegar um jogo meu e postar um vídeo de uma maneira totalmente diferente. Eu falo, nossa, nunca tinha pensado nisso. E é uma coisa que eu gosto muito, quando as pessoas se apropriam do material e criam uma outra coisa que eu não tinha pensado. Então é isso, ter respeito. Eu não tenho todas as respostas e eu respeito o que você traz. E para a gente que vende também, sempre levar em consideração a contribuição que a gente está dando, né? E ter essa postura, eu quero contribuir, como é que eu posso contribuir melhor? Que tipo você está precisando de alguma dica ou não, né? Como é que eu posso contribuir? Eu acho que é isso. Eu levo daqui postura, respeito e contribuição. E as pessoas me encontram no @jogos_play-to-learn, que a gente faz e desenvolve jogos educativos para ensinar inglês, lembrando que os jogos, muita gente pensa que são para crianças, não são, são para crianças, adolescentes e adultos. Para todas as crianças. Para todas as crianças que moram dentro de todos nós. Então, gratidão por hoje, gratidão pelas lindas perguntas, por estar aqui. Espero ter contribuído também um pouquinho aí com esse próximo passo aí do seu negócio, que é tão lindo e que a gente sabe que ele só vai crescer, crescer, crescer e crescer, porque realmente você tem sido uma boa aluna, derretida, entregue, né, aos processos que a gente tem aqui, a outros processos também. Eu sei que você é uma mulher estudiosa, uma empreendedora, uma empresária estudiosa. Então, sucesso para todos nós e vejo vocês mais tarde, hoje às 19 horas. Beijo grande, Má. Muito obrigada.